Olá pessoal, tudo bem? Vim falar um pouco aqui a respeito de uma questão que envolve alguns conceitos de acústica, que são questões que são extremamente importantes, mas que não são muito faladas a respeito de acústica de salas, né? Bom, eu vou tratar aqui com vocês hoje do projeto da minha sala, que é uma sala dedicada para masterização, mas os conceitos que eu vou citar aqui se aplicam para quase todas as salas, se não todas, né? Principalmente para uso profissional e salas de audição crítica, coisa e tal. Bom, vamos lá. Então, a gente tem, de acordo com as medidas da sala, modos, né? O que são modos? São frequências de ressonância dos graves nas salas, né? Então, com base nas medidas, que no caso dessa sala são 4,70 m por 3 metros e 2,80 m de altura, nós vamos ter certas regiões dos graves onde nós vamos ter alguns problemas, né? Então, o que acontece, tá? Digamos que nós temos uma sala olhada de lado, né? Aqui digamos que nós temos a cabeça do ouvinte aqui, né? O corpo dele, a pessoa sentada aqui, tá? Bom, nessa sala nós temos a forma que o grave viaja dentro dela, né? Então aqui nós temos uma frequência que ela cabe inteira, nós temos uma frequência que ela cabe só meio comprimento de onda, né? Então vamos pegar aí essa que tem o meio comprimento de onda, vamos colocar assim, né? Então o que a gente vai ter, né? A gente vai ter um pico e a gente vai ter zonas nulas. Na verdade seria o contrário, né? Na verdade a gente tem a zona nula aqui no meio da sala e a gente tem os picos aqui. A gente tem isso também para uma frequência equivalente a esse comprimento, né? Então aqui também a gente tem um ponto dela que seria mais equilibrado, aqui a gente tem um ponto que amplifica ela, né? E aqui a gente tem um ponto de nulo, tá? Então, essas frequências a gente precisa sempre tratar esses picos, que podem chegar até 12 dB, 16 dB em certas salas, né? Então a gente tem isso para vários comprimentos de onda, tá? Bom, o cálculo disso seria a dimensão da sala. Então vamos colocar aqui 4,70 m no nosso caso, né? Isso aqui multiplicado pela velocidade do som. Então a gente teria 4,70 m vezes 340, a gente teria 160 Hz aqui nesse caso, tá? Bom, então a gente teria uma frequência problemática de 160 Hz, por exemplo, tá? Aqui a gente tem uma forma de calcular isso por meio de uma calculadora. No caso aqui é um Excel do engenheiro acústico John Brandt. Então a gente coloca aqui o comprimento, largura e altura da sala, e aqui vão aparecer os nossos modos. Eles podem ser tangenciais, axiais, tangenciais e oblíquos. Os oblíquos são os modos que equivalem aos encontros dessas frequências. Então, por exemplo, aqui olhando a sala, a gente tem zonas de encontro, né? Então esses seriam os modos oblíquos, né? Vamos colocar aqui, ó, para mostrar para vocês de forma mais fácil, né?
Então, por exemplo, aqui a gente tem... Estão vendo aqui essa questão das ondas, né? A gente tem os picos, os cancelamentos, né? Então, aqui a gente tem os oblíquos, perdão, os tangenciais, os axiais e os oblíquos. Tá. Bom, então aqui a gente tem os modos de primeira ordem, né? Então eles são meio comprimento de onda da sala, segunda ordem, um quarto, terceira ordem e por aí vai, né? Então a gente tem primeira instância, segunda, terceira e quarta, né? O que acontece? As salas, elas não são perfeitas, né? A gente tem muitas variações, por exemplo, no caso da minha sala a gente tem uma janela, então a gente não vai ter isso aqui tão exato, né? Isso precisa ser sempre medido, mas a gente pode ter uma base, né? Então aqui a gente tem um exemplo disso, ó, que leva em consideração a geometria da sala, né? Então a gente vê que a gente tem essas variações de picos e tal, né? Que a gente tem uma outra imagem que mostra isso também, né? Então a gente tem esses vales e picos dentro de uma sala que também mostra essas certas irregularidades, né? Então aqui em vermelho a gente tem os modos mais fortes, né? E em azul os mais fracos. Bom, com base nisso, a gente consegue ter uma ideia de posicionamento das caixas de som, tentando escapar das zonas de vale, positivos e negativos, né? Então a gente tem algumas regras, né? Por exemplo, a regra dos terços, né? Que é tentar posicionar as caixas em um terço, que vai evitar esse 1/4 do comprimento de onda, meio comprimento de onda, né? E aqui é até uma triangulação das regras mais famosas, né? Que é Cardas, 38%, 1/3, por aí vai. Tem algumas opções. Tá. Bom, o assunto que eu queria tocar aqui hoje é referente à questão, principalmente da absorção de graves, né? A gente tem na literatura vários tipos e formas, né, de fazer uma absorção de graves, né? A gente tem os absorvedores de Helmholtz, né? A gente tem os absorvedores... os próprios absorvedores de Helmholtz têm algumas variações, né, e tal, mas eu queria falar dos absorvedores de membrana, que, na minha opinião, são os mais eficientes, né, e que causam menos problemas, tá? Então, vamos lá. Como que funciona um absorvedor de membrana e como que ele se aplica, né? Bom, a gente tem a membrana, né, que é uma superfície com uma dada massa, né, e uma dada densidade, né, que também é definida pelas dimensões disso, né, principalmente a área de superfície, né, e a densidade. Então aqui a gente tem que M é, né, a densidade, a massa da membrana em quilogramas por metro quadrado, e D é a profundidade dessa cavidade. Então isso aqui está funcionando como, digamos, uma espécie de amortecedor, né? Uma mola que vai trabalhar numa frequência específica, absorvendo aquela frequência, né? E a gente tem aqui que em dada frequência, isso aqui vai vibrar nessa ressonância, né? E vai gerar um cancelamento dessa frequência específica, né? Tá, mas como que a gente calcula isso, né? Então tem aqui aberto, deixa eu achar. Aqui. Não, esse aqui é um de Helmholtz. Bom, esse aqui. Então a gente tem ali, ó, o desenho disso, né? O painel frontal flexível, né? O frame e um material poroso
aqui dentro, né? E a profundidade. Então a gente tem lá a densidade, então vamos colocar aí que a gente tem um material com uma densidade de 10 kg por metro quadrado, e a gente vai ter uma profundidade, vamos supor, de 20, né, que vai gerar certas frequências, né? Então aqui em F0 a gente tem a frequência de pico, né? Em F-low a gente tem a frequência mais baixa que ele vai pegar, em high a gente tem a frequência mais alta. Isso vai gerar basicamente um gráfico onde a gente tem a frequência, então vamos falar que aqui embaixo é 50 e vamos falar que aqui é 100 Hz. Né? E a gente vai ter o coeficiente de absorção aqui, né? Que é a capacidade dele de absorver essas frequências. Então, no low a gente vai ter a parte mais baixa e no high a gente vai ter a parte mais alta. E aqui é a frequência central onde ele está absorvendo mais. O que acontece? Quando a gente tem um absorvedor desse sem material poroso, a tendência dele vai ser de pegar picos, né? Com mais eficiência. E quando a gente tem um material poroso, a gente vai diminuir essa eficiência, mas ele vai pegar um espectro maior de frequências, né? Aí a gente pode raciocinar que como a gente quer trabalhar em frequências específicas, que a gente quer isso aqui para que a gente elimine de maneira muito eficiente uma frequência específica, né? Correto. Só que na prática, o que ocorre? A densidade dos materiais nunca é regular e nunca é tão previsível. Então a gente vai poder buscar um dado, né, da densidade de um material, de um MDF, ou de uma placa de PVC, ou de uma placa de aço, e a gente vai ter ali o dado valor. Só que dependendo do lote, isso não vai ser válido, né? Então, para que a gente não erre nisso aqui, porque dependendo da densidade você pode acabar atingindo uma frequência para cima ou para baixo, e às vezes bem para baixo, e aqui que você vai fazer? Você vai desequilibrar a sua sala, porque você vai trabalhar uma frequência que não era necessária, né? Então a gente vai sempre buscar trabalhar com uma absorção mais ampla, né? E para isso a gente vai usar desse artifício do material poroso dentro dessa membrana, tá? Bom, então, vamos usar aqui o exemplo da nossa sala, onde a gente tem lá as nossas frequências problemáticas, né? Então aqui, nos modos da sala, existem duas frequências que elas estão entrando aqui praticamente juntas, 135 e 136. O que acontece? Isso está aqui no gráfico, ó. Olha aqui. Então a gente tem aqui, ó, uma reincidência dessas frequências. Isso aqui vai acabar por potencializar. Então digamos que a gente quer eliminar isso, né? Essas frequências aqui, elas têm uma origem lá para trás, tá? Porque aqui a gente já está falando de um problema de segunda ordem, né? Então a gente tem aqui, ó, em primeira ordem a gente tem aqui 36 Hz, aqui em quarta ordem a gente já vai ter 146, em terceira 106. Então aqui, por exemplo, em 57 a gente vai ter em terceira ordem 170, em quarta 280. Né? Então a gente pode ver que você tem influência dessas frequências aqui. Por quê? Porque isso aqui são os equivalentes aqui de uma onda inteira, em segunda ordem de meio comprimento de onda, de um quarto de onda, e por aí vai. Então a gente vai tendo essas outras áreas problemáticas. Então se a gente trata essas frequências mais baixas, a gente muito provavelmente já vai conseguir eliminar elas lá para cima também. Qual que é o problema? É que para a gente eliminar, por exemplo, essa aqui de 36 Hz, que está gerando um problema lá em 109, 146,
a gente precisa de 78 centímetros de profundidade, né? E a gente precisa de uma área de tratamento bastante grande para frequências graves, né? Então isso aqui não seria possível. Então nesse caso a gente já vai lá para essas outras frequências, né? Então a gente já vai calcular os absorvedores de grave com base nessa frequência, já levando em consideração esses problemas que a gente tem aqui, né? Então aqui, por exemplo, nos modos axiais, a gente está falando das paredes frontais. Aqui nesse outro axial a gente está falando da parede traseira. Aqui a gente está falando das paredes laterais, aqui do teto, né? Então a gente vai posicionar esses absorvedores de acordo com os locais onde a gente tem os maiores problemas, né? Então vamos supor que a gente tem aqui o comprimento de onda, né? Então a gente tem lá metade, né? Então assim, aqui a gente sabe que a gente vai ter um problema grande, né? Então o que a gente faz? A gente posiciona aqui um desses absorvedores, por exemplo, né? O que acontece? Nos cantos é onde a gente tem reincidência de modos, né? Então a gente sempre vai buscar tratar os cantos da sala. Então, por exemplo, aqui a gente olhando, vou dar uma limpada aqui, a gente olhando a sala, né? Aqui a gente tem piso, parede e teto. A gente vai sempre buscar esses cantos, que é onde a gente tem as origens, né? Os pontos mais fortes para buscar fazer esse tratamento de grave. Às vezes até a parede inteira, né? Então a gente vai sempre buscar os pontos onde a gente tem mais eficiência e vai distribuir isso de acordo com essas posições, né? E isso não é algo simples de se fazer, porque a gente precisa calcular um por um. E eu digo isso tudo para entrar num ponto de que você encher um canto da sala com um triângulo, né, ali de lã de rocha, coisa que o valha, não vai resolver os problemas de grave da sua sala. O absorvedor poroso, ele vai absorver frequências altas. Então o que acontece? A gente tem uma placa de absorção porosa, por exemplo, uma lã de rocha. O que essa uma placa vai fazer? Ela vai ser extremamente eficiente em, por exemplo, 2000 Hz para cima e pouquíssimo eficiente para baixo. Então, o que você está fazendo? Qual que é o resultado se você só trata a sua sala com isso? É que a sua sala vai ter um tempo de ressonância muito alto nos graves, nos médios e baixo nos agudos. Então, na verdade, a gente está falando disso aqui, né? Na verdade, seria algo mais assim. Né? Então, a gente tem uma sala completamente morta aqui, sobrando todo o resto. Então, o que a gente faz? A gente aumenta isso aqui para, por exemplo, 4 camadas, para que a gente comece a ter uma eficiência daqui para cima. Imagina, né, para você absorver os graves, você, por exemplo, em 30 Hz, você teria que ter tipo 2 metros de profundidade de tratamento poroso. Isso não é factível. Então, aí a gente já parte para os absorvedores de membrana, para que eles possam entrar em ação aqui, né? Então vamos falar que a gente tem um sistema de som ali que ele começa a ter um roll-off em 40 Hz, né? Eu vou fazer aqui de outra cor. Ele está aqui em 40 Hz, né? E ele vai embora. Bom, a gente conseguiu tratar ele aqui com essas frequências, né? Só que a gente tem mais de uma desses bass traps, porque a gente também não consegue ter eles tão abertos para absorver tantas frequências assim. Então a gente vai ter uma série deles, né, buscando equilibrar essas frequências e fazendo com que o seu tempo de reverberação caia como um todo, né, e não dessa forma. É até bastante aceitável nos critérios que a sua sala tenha um tempo de reverberação mais alto que nos graves e tal, porque isso é algo que ter isso aqui em linha reta, perfeito, seria impossível, e mesmo que fosse possível, seria caríssimo, né? Então, o
que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar colocar aqui vários absorvedores nessa região, que eles criem certas transições para equilibrar a sala como um todo, né? E para isso a gente precisa de bastante área desses absorvedores. Então, o que acontece, né? O que a gente faria? A gente pegaria os cantos da sala, que é onde a gente tem a maior incidência, buscaria quais são os modos problemáticos dessa parte da sala, né? A gente buscaria tratar ao longo da sala com diferentes best traps aqui também, né? De membrana, claro. Assim como nos cantos, existe também uma forma para que isso aqui seja calculado de forma triangular, né? Então aí a gente começa a de fato conseguir afetar essas frequências específicas aqui, né? Então essas aqui do canto, né? Essas de cá, então você teria, digamos, né? Uma frequência de ressonância aqui, né? Que a gente conseguiria eliminar essa com esse, outra aqui, né? E a gente usa sempre os cantos da sala, que é onde a gente consegue ter mais eficiência. Então, vamos supor, né, olhando a sala de lado, né, piso, paredes e teto, a gente coloca, por exemplo, eles aqui. Lembrando que eles precisam ter aquela área mínima que a gente viu lá, para eles terem um mínimo de eficiência. Então, para você de fato conseguir tratar uma sala, você precisa de bastante área. E aí, isso também vem a partir de cálculos, né, e tal. Dá para tentar arriscar, fazer, dá, assim como eu vou fazer. Mas quanto mais a gente se basear em fatos, né, em ciência e na matemática para fazer isso, melhor é da gente ter esse resultado. Agora, o que acontece? O mundo real é diferente disso aqui que a gente está vendo, né? Porque, por exemplo, a gente tem uma janela aqui por onde esse grave todo pode escapar da sala. A gente tem uma porta aqui por onde escapa também. Né? Aquelas equações elas levam em consideração superfícies perfeitamente rígidas. Então, a gente só vai conseguir, de fato, calcular isso e ver de duas maneiras, com o ouvido e com medições. Então, a gente precisa fazer aí uma espécie de equação, né, entre o que a gente está escutando, entre o que a gente mediu e o que a matemática diz, né, para só então começar a entender quais são as frequências que a gente precisa tratar e onde a gente posiciona os nossos falantes, onde a gente pode se posicionar para fugir um pouco desses problemas também, né? E por aí vai. Mas eu queria levantar essas questões para tentar esclarecer um pouco como que de fato essas questões ocorrem, né, numa sala, e dizer que não acredite em quem vai te vender ali um monte de espuma para colocar no canto da sala dizendo que vai resolver algum problema de grave da sua sala, porque não vai mesmo, tá bom? Então eu fico por aqui. Quero deixar claro, eu não sou um engenheiro acústico, tá? Minha formação é em arquitetura, eu só sou um grande interessado no assunto, venho estudando isso há alguns anos, né? Converso com muita gente a respeito disso. E hoje consigo filtrar muito o conteúdo que eu assisto. Isso aqui não é com base em vídeo de YouTube e coisa e tal, né? Eu busco informações verídicas. Por mais que isso aqui muitas vezes seja grego para mim, os conceitos estão aqui, né? Então é isso que a gente tem que buscar entender. Se a gente não tem essa capacidade, que a gente tenha capacidade pelo menos disso, mas não achar que porque é muito complexo que a gente vai conseguir resolver isso assistindo 2 vídeos no YouTube, porque a gente não vai. Então, aqui a gente tem, né, a zona de pressão da sala também, né, enfim. E é isso.